Bom, então, como a Ju começou a apresentar, a gente vai dar início, então, a essa oficina de 4 horas, vamos fazer 2 horas hoje, 2 horas amanhã, sobre estratégias de avaliação e ensino de leitura, a partir da abordagem da clínica pedagógica histórico-cultural. Para hoje, o que a gente pensou? Como é que a gente dividiu a nossa oficina? Então, hoje, dia 25, a gente vai fazer uma breve apresentação e definição sobre o que é a clínica pedagógica histórico-cultural, por onde vamos olhar o fenômeno da leitura. Então, a gente está falando aqui de um lugar epistemológico e teórico bem definido, a caracterização de um bom leitor, o que forma um bom leitor, né? O que é ser um leitor fluente, quais são os elementos que compõem a leitura, modelos de análise da leitura, e vamos apresentar uma proposta de avaliação a partir da perspectiva histórico-cultural, focando nessas duas dimensões, a dimensão afetiva emocional e intelectual operacional e as ações de leitura. Então, a partir da nossa pergunta que nos trouxe aqui da oficina, e tantos casos que a gente vê tanto na escola quanto na clínica, né, a gente se pergunta o que caracteriza bons leitores, né? Como é que eu formo bons leitores? E aí a gente foi vendo alguns modelos. A gente não vai se aprofundar muito nesses modelos, porque o que a gente quer trazer é a perspectiva da teoria da atividade e da psicologia histórico-cultural sobre esse objeto, da leitura. Mas não tem como a gente falar de leitura sem considerar o que as pessoas chamam de ciência da leitura, que é esse estudo sobre o que faz parte da leitura, como é que se formam bons leitores. Então, a gente tem aí estudos de 50 anos no campo da linguística, no campo do neurodesenvolvimento, sobre o que é ser leitor. A gente tem alguns autores clássicos que a gente pode se apoiar, e é importante, como referência bibliográfica e no sentido histórico, que a gente veja algum desses modelos. Então, o primeiro modelo é o modelo simples de leitura, né, desses autores que estão aí, e o que eles dizem? Eles falam, olha, para a gente formar bom leitor, que é o que eles chamam de compreensão leitora, que não é a mesma coisa que fluência, mas é compreensão leitora. O que é uma compreensão leitora? Eu preciso de dois elementos: a identificação de palavras escritas e a linguagem oral. E aí, o que eles chamam? Pode passar, Ju. O que eles chamam de identificação de palavras escritas? Reconhecimento automático de palavras. Então, ele está se referindo a quê? Decodificação. Decodificar as palavras. Isso que é identificar as palavras escritas. E na linguagem oral, eu tenho o vocabulário, a capacidade de interpretar frases e discursos apresentados oralmente. Então, veja, as pesquisas, ainda na década de 80, perceberam que a compreensão leitora, para eu formar bom leitor, eu tenho que trabalhar a oralidade, a linguagem oral. E por que isso pareceria um espanto? Porque antes, esse fenômeno, o fenômeno da leitura, que é um produto, se eu avalio leitura, eu não posso avaliar um produto. Leitura é um produto, eu tenho que avaliar processo. Então, os processos que compõem esse produto, que a gente está aqui chamando de leitura, eles são compostos pela oralidade, que é muito importante, o vocabulário, a questão social da linguagem, né, o entendimento, a capacidade de interpretação oral, a oralidade, que é um eixo do currículo aí, para a gente que está na escola, tão importante. Então, isso está intimamente relacionado com os processos de leitura. Então, compreensão leitora é formado pelo reconhecimento automático de palavras e pela linguagem oral, que está aí o vocabulário, capacidade de interpretar frases e discursos apresentados oralmente. Este modelo, pode passar, Ju, ele é um modelo tradicionalmente muito utilizado na escola, porque ele é um modelo simples mesmo de leitura, né? O nome é por isso. Ele oferece muito subsídio para o professor ou para quem está avaliando essa leitura interpretar, né? Então, essas etapas que compõem a leitura,
ela pode ser contemplada tanto na avaliação quanto na intervenção. Então, reconhecimento automático de palavras. A gente faz isso o tempo todo, quando a gente está ali com o estudante, não é? Ah, será que ele reconhece, ele decodifica? Então, esse é um preditor importante para que eu forme o leitor. Né? Esse modelo ele oportuniza a alfabetização em si, que é a decodificação e a codificação, e o letramento, justamente por causa da questão social da língua, da linguagem oral, e é útil para o planejamento pedagógico, mas ele tem um limite. Né? Ele não apresenta uma contribuição equivalente dos seus componentes para a leitura ao longo do desenvolvimento. Então, o que ele quer dizer com isso? O quanto cada uma dessas habilidades contribui para a compreensão leitora dependerá de vários fatores. A idade de aquisição das crianças, o tipo de ortografia a ser investigada e o tipo de teste de compreensão leitora que se utiliza. Então, ele não considera, ao longo do desenvolvimento, fatores como, por exemplo, com que idade essa criança foi exposta a tipos de livro. Hoje a gente tem uma geração completamente diferente de quando a gente iniciou nossa carreira em sala de aula, por exemplo, aqui. Né? Então, a partir de que idade essa criança teve aquisição formal de língua? Ela entrou com quantos anos na escola? Isso tem uma influência na compreensão leitora, não é? Porque não é a partir desse desenvolvimento que eu vou organizando a oralidade. Ela fez educação infantil? Educação infantil não tem tudo a ver com oralidade, não é a fase que mais proporciona isso? Então, esse modelo ele não apresentava isso. Hoje a gente já tem outros modelos, mas ele é um modelo muito sucinto e ele é um pontapé. Às vezes, quando a gente está ali querendo compreender a leitura de uma forma mais imediata, você tem que ter em mente que você precisa desses dois componentes, que é o básico. Ele sempre vai existir em todos os outros modelos de leitura, o modelo simples está presente, né? O pessoal só foi avançando. Pode passar, Ju. Aí a gente tem um outro modelo, que é chamado modelo de cordas de Hollis e Scarborough, de 2001. Essa figura, ela é até do Programa Nacional de Alfabetização, do PNA, é a perspectiva que esse programa utilizava. Essa perspectiva, ela continua hoje num programa federal, não sei se vocês conhecem aí na cidade de vocês, o Alfa Letrando, que é o Pacto Nacional, né, para criança alfabetizada. Então, esse modelo, essa perspectiva está presente lá, esse modelo de cordas, que ele vai dizer, ele já avança, ele diz, muitos fios se tecem para uma leitura hábil. Por que modelo de cordas? Né? Eles apresentam essas duas cordas, que na verdade são os elementos que formam a compreensão leitora, que formam bons leitores. E aí aqui a gente já tem um detalhamento maior dessas etapas. Então, veja, o que está em azul, ele diz que tem que ser cada vez mais estratégico. Eu posso pensar que são as nossas ações. E o que está em amarelo, ele diz que tem que ser cada vez mais automático, onde a gente pode fazer uma relação que pode ser as nossas operações, partindo aí da teoria da atividade. Então, o que eu preciso para ter cada vez mais estratégia, para mediar? Demanda uma mediação maior. Demanda uma mediação maior para tornar consciente ali, para tornar uma ação. O conhecimento prévio, né, que é ter conhecimentos do tema que eu vou trabalhar e das letras, da automatização. O vocabulário, então, precisão, articulação, ampliação do vocabulário, estruturas da língua, sintaxe, semântica, raciocínio verbal, inferência, metáfora, conhecimentos de literácia, então, dos livros. Aí, o que eu preciso que esteja automático? Reconhecimento de palavras, que já estava no modelo simples, isso tem que ser automatizado, consciência fonológica, silábica, fonemas, decodificação, conhecimento alfabético, correspondência fonema-grafema, e reconhecimento automático de palavras familiares. Se a gente for observar a divisão do currículo em conteúdos ou objetivos de aprendizagem, a gente vai ver ao longo do BIA, do bloco inicial de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, que essas habilidades estão, assim, mais presentes o tempo todo, porque a gente está num processo de alfabetização, de letramento também, mas a alfabetização é mais importante nesse início. Então, quando você tem um estudante com um problema de leitura,
como é que eu avalio leitura? Eu avalio o processo. Então, os processos que estão inclusos neste resultado que é a leitura, são esses processos, quando a gente trata de compreensão leitora.